E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 1 e 2 de Juízes. Hoje a gente está fazendo 157 dias que começamos o nosso plano de leitura anual da Bíblia em 2021, ou melhor, em 2023. Eita, voltei aí 2 anos no passado. E hoje a gente também está começando um novo livro. A gente está dando início aí a Juízes, né? O livro dos Juízes. Hoje é o primeiro dia de leitura de Juízes, tá certo? Então, assim, se você quiser participar junto conosco da leitura aí desse livro e também da Bíblia inteira, junto com a gente até o final do ano, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos aí saírem todos os dias, tá certo? Então a gente vai orar para a gente dar início ao a nossa leitura e depois a gente lê. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estar lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vem nos ensinar, vem nos dar sabedoria e graça para compreender. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O título aqui do capítulo 1 de Juízes é assim: Judá e Simeão conquistam a terra. Versículo 1 do capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus, que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Zedeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram as polegadas de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Negueb e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada de Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arad, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes, a tribo de Simeão, para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 19, que tem um título assim: Israel não conquista toda a terra. Versículo 19 do capítulo 1 de Juízes. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebrom foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enac. A tribo de Benjamim, porém,
não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz. E eles abordaram um homem que saía da cidade, e lhe disseram: mostre-nos como entrar na cidade, e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada, e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde conquistou uma cidade e a chamou de Luz, que é seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Taanac, Dor, Ibleam e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquizib, Elba, Afec e Reob. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no monte Eres, em Aijalon e em Al-Salbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. Pronto, irmãos, finalizamos aí no versículo 36, do capítulo 1 de Juízes. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem um título assim: O anjo do Senhor aparece em Boquim. Versículo 1 do capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Pronto, agora a gente vai para o versículo 6, que tem um título assim: A morte de Josué. Versículo 6 do capítulo 2. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Será, ou Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Pronto, agora a gente vai para o versículo 10, que tem um título assim: Israel desobedece ao Senhor. Versículo 10 do capítulo 2. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor,
aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. Pronto, agora a gente vai para o versículo 16, que tem um título assim: O Senhor livra seu povo. Versículo 16. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho que seus antepassados que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele: Uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiriam os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquelas nações na terra. Não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Pronto, irmãos. No versículo 23, nós encerramos aí a nossa leitura diária de hoje. Tá certo? A gente concluiu a leitura de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue dando graça e sabedoria, nos dando cada vez mais, motivação, aí, gás para a gente continuar lendo a palavra do Senhor, tá certo? É isso aí. Então, como sempre, tenha um ótimo dia, que a gente venha se ver amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir, tá certo? Tchau, valeu e a paz do Senhor.